fim, um período com menos jogos para preparar o Flamengo para o restante do Brasileirão e para a final da Copa do Brasil. Cadê? A última vitória trouxe uma leve tranquilidade para o elenco de Sampaoli no Brasileirão. O time vive altos e baixos no campeonato, mas ainda quer se firmar para continuar na briga pelo G4. E agora tem pela frente uma semana praticamente livre e um desafio em casa diante do Inter. Sob o comando de Sampaoli, o Flamengo já teve 2 paralisações importantes, mas não conseguiu êxito em nenhuma das partidas pós-tempo livre. Na primeira data FIFA, o rubro-negro teve 11 dias de atividades e sofreu uma derrota de 4-0 do Bragantino. A segunda pausa, o Fla empatou com o América Mineiro em 1-1. O rubro-negro não poderá contar com Gerson, autor do gol que deu a vitória ao time e que recebeu no jogo o 3º cartão amarelo. Enquanto isso, um outro jogador que viveu momentos turbulentos atingiu uma marca no clube. Pedro fez o jogo de número 200 pelo Flamengo. Até agora, o camisa 9 tem 97 gols e 8 títulos com o time da Gávea. Com o Sampaoli, ficou à disposição em 28 dos 33 jogos e foi titular em 16. E quer aumentar esses números nas próximas partidas. Ainda com tempo para escolher e preparar o elenco para enfrentar o Internacional, o Flamengo quer voltar a focar no Brasileirão para tentar seguir pontuando e ser o time que intimida os adversários. Quer não, precisa, né? Ô, Venê. Vamos lá. O Inter vai jogar a Libertadores, né? Isso, joga hoje. E tá focado na competição, né? Todo mundo sabe disso. Encontra o Flamengo. Provavelmente o Inter vem com um time... Reserva. Tal né? como fez anteriormente. Se o técnico do time colorado seguir o planejamento, ele vai com o time reserva no sábado contra o Flamengo. Mas eu até entendo o planejamento do Internacional e focar na Libertadores, mas é bom ficar de olho, que está apenas 3 pontos da zona de rebaixamento. Independentemente disso, se o Inter vai com o time reserva ou não, o Flamengo tem a obrigação de lutar pela vitória dentro do Maracanã, novamente com o Maracanã lotado. Então, não tem essa de, o time reserva, o time titular. Flamengo, independentemente disso, tem que focar na vitória. Eu entendo que o foco principal agora é a preparação para a final da Copa do Brasil. Inclusive, nos próximos 21 dias, o Flamengo terá apenas 2 jogos, Fernanda Maia, contra o Internacional e contra o Botafogo, que é fora de casa, que vai ser no estádio Newton Santos. Então, é tempo suficiente, São Paulo. Óbvio que é tempo forçado, né? Porque ninguém queria que o Flamengo tivesse caído na Libertadores diante do Olímpia. Poderíamos ter agora uma semana maneira pra caramba de Fla-Flu na Libertadores, mas o Flamengo teve aquele vexame diante do Olímpia. Agora é focar na final da Copa do Brasil, sem esquecer o Campeonato Brasileiro, que o Flamengo tem a obrigação de honrar e buscar sempre a vitória, independentemente se o título está longe. Eu acho que o título já é do Botafogo no Brasileiro. E se a gente olhar os números do Flamengo em questões de derrota na temporada, eles não são ruins. Mas o torcedor do Flamengo chegou num momento em que ele é exigente e ele tem que ser mesmo. Um momento multivitorioso, em que ele estava ganhando tudo e jogando bem. E aí, com o Sampaoli, às vezes não convence o torcedor. Esse é um momento importante, ô Pedrosa, para ele imprimir uma ideia tática, que para mim ainda ficou um pouco confuso. Não sei para os torcedores, não sei para você. Ainda fica um pouco confuso. A gente vê o Flamengo vencendo muito na transpiração, no bom talento. Em jogadores como o Bruno Henrique, como a Arrascaeta, que pegam a bola, o Gerson, e definem o jogo. Flamengo é desempenho, né, Fernanda? Não é só vencer. A torcida do Flamengo, ela tá acostumada, principalmente nos últimos 5 anos, a ver espetáculo. E aí essa régua, ela sempre vai estar lá em cima, principalmente por conta do investimento que é feito nessa equipe. E assim, acho que a cobrança é válida, tá? Claro. A gente tá falando aqui, como a gente sempre frisa, é um elenco que custa mais de 30 milhões de reais mensalmente na questão dos salários ao Clube de Regatas do Flamengo. Então, assim, o desempenho ele tem que acontecer. Eu não sou do cara que, meu Deus, o trabalho do Sampaoli é uma vergonha, é claro ruim. Que não. Eu não sou dessa linha. Acho que é um trabalho que deixa a desejar, principalmente nessa questão do desempenho. E ainda acho, sempre falo isso aqui, que ele está em busca de achar também essa equipe principal. Para mim, ele já entendeu que ele vai jogar no 4-3-3, que ele vai jogar com 3 jogadores lá na frente, Arrascaeta, Bruno Henrique e o Gabigol, e vai fazer essa trinca do meio um pouco mais sólida para poder não ter a vulnerabilidade que estava tendo nos outros jogos. Isso aí para mim tá claro. Eu acho que ele tem que acertar as peças. E o outro ponto que eu sempre falo aqui, que o Vene também traz muito bem, é o seguinte: não tem como hoje você, com o Felipe Luiz na lateral esquerda, você tem intensidade que o Ayrton Lucas tem. Então, para o time intenso que ele gosta de ter, é o Ayrton Lucas na lateral esquerda e o Wesley na lateral direita. E entendo também que essa zaga tem que ser composta pelo Fabrício Bruno, que é o melhor zagueiro do Flamengo em 2023, e pelo Léo Pereira. Não só pelo suporte do Léo Pereira ser um canhoto, mas o Léo Pereira é um baita de um zagueiro e também consegue dar a proteção necessária para o Ayrton Lucas. E nesse meio aí,
pra ser muito honesto, isso é uma escolha do Sampaoli. O Gerson tem que jogar, porque o Gerson ganha. Ele cresce tá muito suspenso para esse jogo, né? Tem que jogar, que eu digo de forma geral. Sim, né? claro. Porque ele é um cara extremamente adaptado ao estilo de jogo do Sampaoli. O Pulgar é outro cara que eleva o patamar do Flamengo. E essa terceira vaga, aí fica com o Sampaoli para ver quem que ele vai decidir. Thiago Maia, que para mim, na minha visão, no jogo contra o Curitiba entrou bem. O Vitor Hugo, que também é um garoto que vem crescendo bastante. É um time em formação e que tem 3 semanas aí, né, Verê? Para poder conseguir se formar. Daqui a Eu pouco, acho que o meio de campo, polêmica. eu acho que o meio de campo depende muito de quem ele escolhe o lado esquerdo. Porque a partir do momento que você coloca o Felipe Luiz, você tem que ter um volante que faça a cobertura muito bem ali, não só o Léo Pereira para poder fazer a cobertura do Felipe Luiz. Quando você escolhe um volante que não faz essa cobertura, acontece o que aconteceu nos últimos jogos. Todas as jogadas do adversário, independentemente do qual seja o time adversário, vai ser nas costas do Felipe Luiz. Assim tem sendo. Eu não sou contra o Felipe Luiz. Eu só acho que o São Paulo precisa ajustar o lado esquerdo. Olha só, tá aqui, ó, o Lon Rodrigues mandou. Fernandinho de luto pelo gramado do Maracanã. Falar em gramado do Maracanã, aqui, ó. A polêmica do gramado continua. É isso, meus amigos. Eu não concordo muito com essa ideia de formação ideal aí do Lucas Pedrosa, não. Eu acredito que o Gerson tá jogando muito mal. Ele voltou jogando mal da França. Daí, quando saiu o Vitor Pereira e entrou o Sampaoli, ele deu uma melhorada. A gente achou que ele ia voltar a ser aquele Gerson que saiu. E até teve aquela brincadeira lá do torcedor xingando o elenco, falando assim: ô, Gerson, você tá achando que você quem? Você é o De Bruyne? Aí depois ele começou a jogar bem. Aí fizeram até meme falando: o De Bruyne achando que é o Gerson. Aí, do nada, nos últimos meses, né, que já tem mais de mês que o time não joga bem, ele simplesmente parou de jogar de novo. Ele tá muito mal. Esse último jogo aí, teve gente que elogiou ele, inclusive as estatísticas dele foram positivas, mas eu assistindo o jogo, sem olhar para a estatística, observando só o jogo assim, como espectador, ele jogou mal. Ele não fez nada de bom, além do gol, é claro, né? Porque ele jogou o jogo inteiro mal, deveria ter sido substituído e não foi, e acabou fazendo um gol. Aí deu uma livrada na má atuação dele, né? E era pra gente estar pensando hoje no Fla-Flu da Libertadores, das quartas de final. E esse jogo, infelizmente, não vai mais acontecer porque o time fez o favor de dar vexame lá no Paraguai contra o Olímpia. E agora é o Olímpia que vai jogar contra o Fluminense e não a gente, né? Seria o maior jogo das quartas de final, seria o jogo mais interessante, um clássico desse tamanho em plenas quartas de final da Libertadores, que o time fez o favor de não proporcionar pra gente, né? Fazer o quê? A vida do flamenguista tá complicada, meus amigos. Mas, ó, se inscreve aqui no canal e deixa o like pra gente chegar aos 1000 inscritos. Estamos na metade do caminho e eu conto com a sua ajuda pra gente mostrar a força da nação rubro-negra batendo essa meta. Tamo junto, um grande salve a todos, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.